Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Unimed Porto Alegre, 40 anos. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio pastelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura, meio tribunal. O Banricompras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banricompras você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banricompras, meio GNC, seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Seu combo é baratinho, mas não tem canais HD em todos os pacotes. A banda larga não entrega a velocidade contratada e o telefone fixo não fala ilimitado e nem liga grátis para celular. Isso é mais passado que o jornal de ontem. Tá fazendo o que aí no passado? Mude para a GVT. Power Combo GVT, o melhor em TV por assinatura, banda larga e telefonia fixa. O que nas outras é luxo, na GVT é básico. Ligue 10325. GVT, você no futuro, hoje. Bom dia, parceiro. Onde eu faço um lanche por aqui? Lá no Posto Piranga. E recarga pra celular? Posto Piranga. E farmácia, padaria? Posto Piranga. Esperto moleque aí, né? Obrigado. É teu filho? Melhor perguntar lá no Posto Ipiranga. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Oba! Bem felpuda. Bem moderna. Bem nozinha. Pra mim, economizar. Economizar é comprar. Bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. Bem madura. Economizar é comprar. Bem, pô. A emoção é impaciente. Não consegue esperar 1 minuto por uma resposta. Ou 15 segundos por um resultado. Uma semana é um século. 800 km por hora é muito devagar. E a sua mala, que parece ser sempre a última? A emoção tem pressa. Tudo o que emociona não pode esperar. Por isso, a Claro tem a internet móvel mais rápida do Brasil para você viver e compartilhar cada momento em tempo real, na velocidade que a emoção pede. Claro, compartilhe cada momento. Panvel, você sempre bem. Este é o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem. Troque seus quilômetros por passagens aéreas. E claro, compartilhe cada momento. Eu sou a jornalista Renata Apio. Na edição desta semana, você acompanha a nossa homenagem a 2 organizações que fazem aniversário neste mês de março. O Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, que completa 57 anos, e a rede de lojas Manlec, 60 anos.
No aniversário do Banco de Olhos, quem ganha o presente é a população de Porto Alegre. O Banco de Olhos adquiriu uma tecnologia inédita no Rio Grande do Sul para cirurgias na área da oftalmologia. Vamos falar um pouco mais a respeito dessa tecnologia com o Dr. Fernando Kronbauer, que é o diretor técnico do Hospital Banco de Olhos. Como é que é esse aparelho que chegou agora? Na verdade, são 2 microscópios cirúrgicos. Eles são hoje o que tem de mais moderno em tecnologia de microscópios de ótica em oftalmologia no mundo. São microscópios da Carl Zeiss, são de tecnologia alemã e realmente dá um diferencial na cirurgia. A gente consegue trabalhar com bem mais segurança e precisão, dando mais precisão na hora de cirurgia, de incisões, de visualizar realmente o que você está fazendo durante o transoperatório. Quais são os tipos de cirurgias que podem ser realizadas com esses aparelhos? Praticamente todas as cirurgias intraoculares, que são cirurgia de catarata, glaucoma, cirurgias vitreoretinianas. Qual é a vantagem dessa tecnologia? Primeiro, a gente consegue visualizar realmente muito melhor do que esses microscópios convencionais. Conseguimos gravar a cirurgia em alta definição, para congressos, até por curiosidade do paciente. Conseguimos fazer cirurgias que antes não conseguiam ser realizadas com tanto bom desempenho, né? Então, realmente, agrega muito uma tecnologia que custa em torno de R$1 milhão, foi o que despendido. R$1 milhão? Para comprar essas máquinas. E realmente a gente está muito feliz em poder oferecer isso à população de Porto Alegre e região, né? Todo o estado. Então não é um aparelho, são 2 aparelhos, 2 microscópios, OPMI Lumera 700, os 2 são rigorosamente iguais, são similares? São iguais. E qual é a utilidade de ter 2? Vocês, obviamente, se agilizam, podem atender mais pacientes ao mesmo tempo? Na verdade, a gente tem 8 salas cirúrgicas, sendo... a gente tem que ter mais de um, né? Realmente microscópio. A gente tem microscópios muito bons, mas esses realmente entram no parque tecnológico aí, dando realmente um upgrade muito importante. Então tem que ter mais de um, até porque tem mais de um, muitas vezes, cirurgião operando ao mesmo tempo. Faz quanto tempo que chegaram esses microscópios? Foi agora essa semana. Vocês ainda já não tiveram tempo para utilizar ou já utilizaram alguém? Eu já utilizei ontem, achei maravilhoso. Então eles foram instalados, a gente está em treinamento com a tecnologia, a gente já conhecia em alguns congressos, a gente já teve acesso à tecnologia, mas sempre é um pouco diferente quando a gente tem a tecnologia em casa, tem que fazer um treinamento antes para poder usar. Então o pessoal do laboratório esteve aqui essa semana, fizemos um wet lab com a tecnologia, agora já estamos disponibilizando, já estamos usando. Tive a oportunidade de usar ontem a primeira vez. Muito bom. O senhor está falando que o Hospital Banco de Olhos já disponibiliza vários equipamentos bacanas, microscópios muito legais, altíssima qualidade, mas esses são diferenciados. Quais são os critérios que são utilizados para que vocês optem por fazer no equipamento que vocês já utilizam aqui ou opte por utilizar um novo equipamento? Tem que ser uma situação assim de uma cirurgia mais invasiva, um caso mais complexo? Na verdade, esses microscópios vão ser usados em todos os casos, né? Então, talvez quando tem mais de uma cirurgia um pouco mais simples, pode ser utilizado a tecnologia que nós temos já disponível hoje aqui no Parque Tecnológico. Mas, claro, um caso mais difícil ou talvez com a disponibilidade, a gente vai usar sempre essa tecnologia agora, né? Então, a gente vai disponibilizar para estar usando em todas as cirurgias. E esse microscópio grava a cirurgia também? Grava em alta definição, realmente fica perfeita a imagem. Então, a gente pode utilizar um material importante, tanto nós temos aqui residência médica, né, que é onde os médicos também fazem treinamento para discussões de casos, para levar para fora em congressos, até por curiosidade, de repente, quer mostrar para o paciente a sua cirurgia, uma coisa interessante. O senhor acredita que vão ter pacientes que vão ter coragem de assistir a própria cirurgia depois? Olha, vamos aproveitar essa nova tecnologia que estamos disponibilizando aqui. Dá para gravar a sua cirurgia, quer assistir depois? Sabe, tem gente que acha interessante, tem gente que gosta. Então, mas a gente deixa bem a opção do paciente.
facilita a precisão para cirurgias de transplante de córnea e implantes de lentes intraoculares tóricas. São 2 procedimentos bastante complexos, não é mesmo, doutor? Sim, são procedimentos que quanto mais informações a gente tiver, trabalhar com mais visualização, mais precisão, melhor ao paciente, melhor ao cirurgião. Isso resulta em melhores resultados cirúrgicos pós-operatórios. E o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre é o primeiro no Brasil a adquirir esses 2 aparelhos para estas finalidades. Imagino a importância da instituição, o orgulho que vocês devem estar sentindo neste momento, ainda mais num mês que vocês estão completando 57 anos. Com certeza, esse é um grande avanço. O hospital está sempre tentando buscar novos avanços, novas tecnologias, para estar beneficiando toda a população, não só aqui de Porto Alegre, mas de todo o estado e todo o Brasil também. E além desses 2 microscópios, o hospital está passando por uma reestruturação no centro cirúrgico. Já foi reinaugurado no mês passado 7 salas para cirurgia, 10 leitos na sala de recuperação e 2 salas para anamnese. Também foi adquirido, além dos 2 microscópios, 2 carros para anestesia geral. A capacidade atual para cirurgias, consideradas de média e alta complexidade, chega a 70 por dia. Este setor da instituição é referência em oftalmologia e possui a maior estrutura cirúrgica nesta especialização no Rio Grande do Sul. Então, imagino que vocês devem estar muito na expectativa de estar utilizando esses microscópios e aproveitando esse cenário novo, essas novas instalações, para poder oferecer ainda mais qualidade à população. Estamos muito contentes nesse momento do hospital, e não só na área do microscópio cirúrgico que veio agora. Recentemente veio um laser novo que está disponível aqui no hospital para cirurgias de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo. Nas áreas de cirurgia vitreoretiniana também nós temos hoje que tem de mais moderno. Não só em equipamento, mas também em treinamento, material humano, médicos realmente capacitados em todos os setores da oftalmologia. Então, realmente estamos muito contentes, ainda mais juntando aí com o aniversário do hospital. É o Banco de Olhos completando 57 anos e a população ganhando presente. É isso aí. E agora nós estamos no centro cirúrgico, esse mesmo que nós falamos que passou por uma super reforma, está todo estruturado. Falamos com o Dr. Kronbauer. Vamos agora conversar com a enfermeira Marta Bratz, que é gerente assistencial do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, e com o senhor Olímpio Dalmagro, que é o diretor executivo da instituição. Totalmente reformulado, então, esse centro cirúrgico? É um desafio que foi superado no prazo previsto. E o centro cirúrgico, cabe destacar, que é a principal célula no processo assistencial desse hospital. Então, o resultado alcançado cria uma perspectiva extremamente promissora para o corpo clínico e para os pacientes, com realizações ainda nesse semestre. Enfermeira Marta, é aqui que estão localizados esses 2 microscópios de última geração que o Banco de Olhos adquiriu? Sim, é no bloco cirúrgico, nas salas, nas 7 salas. Então, temos 2 novos microscópios, agora com a capacidade de fazermos as cirurgias, aumentarmos a demanda e melhorarmos a segurança também na questão das cirurgias. Senhor Dalmagro, 57 anos neste mês de março. Como é que começou a instituição? Fala um pouquinho da história do Banco de Olhos de Porto Alegre para os nossos telespectadores. Bom, há 50 anos atrás, uma senhora, uma grande líder na sociedade, Lídia Moschetti, tomou a iniciativa perante a sociedade de buscar recursos para propiciar às pessoas que perderam a visão a possibilidade de resgatá-la através de enxertos, hoje entendido como transplante de córneas. Ato contínuo, a mesma buscou uma parceria com a irmã Nicolina Corvata, e ambas idealizaram a edificação desse hospital. Então, são 57 anos de uma história voltada integralmente à oftalmologia. Então, são inúmeros sucessos
no curso dessa instituição, que se traduz hoje em algo de extrema importância, não só para as pessoas de Porto Alegre, mas para o Estado como um todo. E neste particular, cabe destacar a campanha de captação de córneas que este hospital lidera e que objetiva, em 2014, zerar a lista de espera. Com isto, com certeza, nós estaremos atendendo o principal objetivo de Lídia Moschetti e Nicolina Corvato. Importância não só na capital, mas no estado todo. Vocês recebem muitos pacientes do interior, não é mesmo, enfermeira? Sim, somos referências para todo o estado. Vocês estão atendendo particular e SUS e convênios também? De fato, nós atendemos todos os segmentos da sociedade. Até porque em Porto Alegre, hoje, 50% das pessoas detêm planos alternativos que suplementam o SUS, né? E nós nos relacionamos desde o princípio com todos os segmentos da sociedade, sem distinção social, econômica, política ou religiosa. O Hospital Banco de Olhos é voltado às necessidades de visão das pessoas do nosso meio. E para evitar transtornos, vocês fizeram a reforma aqui em tempo recorde. Em 2 semanas já estava tudo pronto, exatamente para evitar que os pacientes tenham que esperar e, né, atrapalhar assim, a rotina do hospital, certo? Exato. Bom, nós planejamos este movimento num prazo significativo e identificamos que no mês de fevereiro, sazonalmente, ele é um mês de baixa demanda pelas férias, pela concentração de feriados. Então, programamos todo esse trabalho em tempo recorde, com ações diuturnas, visando a conclusão no menor tempo possível. E este desafio foi superado graças ao engajamento de todos, os profissionais da casa, os pacientes que em outros ambientes foram atendidos neste momento, os médicos e principalmente as pessoas que foram contratadas e vinculadas a empresas terceirizadas. Todos se imbuíram da causa e isso foi possível executar no prazo previsto. Até porque, antes da reforma, nós estávamos com a agenda aberta já para o dia seguinte, a data prevista de sua conclusão. E a providência de novos equipamentos. É aqui que nós estamos no centro cirúrgico, vamos ver daqui a pouco esses 2 novos microscópios que já foram recentemente utilizados, não é mesmo, enfermeira? Sai um paciente daqui hoje super feliz, feliz da vida, que se livrou da catarata. A senhora vai chamar uma colega sua que esteve presente nessa cirurgia? Sim, eu convido a enfermeira Fernanda Reck, que é a enfermeira coordenadora do bloco cirúrgico, que participou nesse procedimento. Vem aqui, enfermeira Fernanda. Como é que foi o procedimento com esse novo microscópio de altíssima geração? Os médicos, cirurgiões estão muito contentes assim com essa tecnologia, né, que dá muito mais qualidade ao procedimento, e os pacientes também estão saindo muito satisfeitos do procedimento. E esse paciente saiu realmente feliz, se livrou do problema da catarata? Sim, realmente ele saiu feliz. Agora o telespectador está muito curioso para ver como é que são esses microscópios. Nós vamos colocar uma roupa especial, porque vamos entrar dentro aqui do bloco cirúrgico e vamos mostrar para vocês, junto com o médico anestesista, esses novos equipamentos. Agora nós estamos no centro cirúrgico, dentro do centro cirúrgico mesmo. E olha como é que eu estou vestida. Mostra, Luizinho. Toda no esquema, porque afinal de contas isso daqui é ambiente estéreo, não é mesmo, enfermeira? Isso, ambiente estéreo, só pode entrar vestido com roupas adequadas, toucas, propés. E essa roupinha ela é toda esterilizada também? Ela é própria para o bloco cirúrgico, ela é lavada em uma lavanderia especial própria para bloco cirúrgico. E nós estamos dentro de uma sala de cirurgia onde tem o famoso ZEISS, modelo Lumera 700, um microscópio do qual nós estamos falando tanto, que é de última geração, novíssima tecnologia. Enfermeira Fernanda, mostra para nós aqui como é que funciona. Ó, só para vocês verem, aqui está a lente, eu vou botar minha mão, ali está o monitor.
tela, a cirurgia que vai sendo realizada aqui no microscópio vai aparecendo naquela tela do monitor. Essa cirurgia pode ser gravada também, toda gravada. Ela tem uma tecnologia muito moderna, assim, até para iluminação, visualização da cirurgia, o que melhora muito a qualidade do procedimento. Ou seja, o paciente vem aqui na maca, é posicionado aqui embaixo, e aí por onde que o médico vai visualizar, além do monitor, tem aqui? O médico visualiza aqui, nessas oculares. E o auxiliar visualiza aqui nessa parte aqui. Aqui onde ajusta o foco. Isso, aqui nessas manoplas, aqui nesses botões ajusta o foco, ajusta a iluminação, ajusta o zoom, ajusta todos os parâmetros para a realização da cirurgia. E aqui tem mais dispositivos, mais botões. Aqui seria iluminação também? Não, aquilo ali é só para o técnico mexer quando vem fazer manutenção, essas coisas assim. Esses 2 botõezinhos é para isso. Esses botões, então, não mexa. Não mexa. Para mexer. Esses não é para serem mexidos. Falando em técnico, enfermeira Fernanda, vocês receberam um treinamento especial para mexer nesse aparelho, não é mesmo? Nós estamos recebendo. Estamos recebendo. O técnico vai ficar durante 1 mês acompanhando as cirurgias realizadas com este aparelho e acompanhando os técnicos de enfermagem, acompanhando os médicos nesse processo. Nós começamos na segunda-feira. Vamos ver agora aqui o resto do aparelho, que tem o corpo, a estrutura dele. Não é um aparelho muito complicado. Não, nada complexo, assim. Nós temos o pedal que não tem fio, né? Que ele é com bateria, né? Nós temos o que diferencia também ele se fixa sozinho, né? Largando ele, a movimentação ele já fica fixado no local onde é preciso, né? Onde é necessário. Mais alguma consideração, enfermeira, alguma parte que eu não tenha visto, que seja importante a gente mostrar para o telespectador? Não, é isso. É um microscópio inovador, ele é o único no Rio Grande do Sul. Santa Catarina também, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele é o único o único microscópio que veio para essas 2 regiões. É isso aí. É o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre fazendo aniversário e a população ganhando presente. Isso aí. Jornal do Consumidor, uma novidade no Bourbon Shopping Valig, Dado Garden Grill. Um ambiente delicioso com grelhados, saladas, pastas e sushis irresistíveis, com a cerveja artesanal e o padrão de atendimento Dado Beer. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Opa! E aí, amigo, vocês trocam óleo de moto? É claro, é ali no Jet Oil. E qual é o óleo? Ipiranga, o lubrificante do coração da sua moto. Aí sim, ó, manda ver que eu vou ali na MPM sacar um dinheiro com o meu sanduíche. Beleza. 11h30. Já tá com fome, caçapa? Por isso que tá gordo assim. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Gimo Limpa Vidros Aerosol. A espuma que, sem escorrer, deixa os vidros limpos e brilhantes. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio pastelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura.
meio tribunal. O Banricompras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banricompras você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banricompras, meio GNC. Seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Informe Sulpetro. Combustíveis envolvem sérios riscos de acidentes. Por isso, é importante seguir as normas de segurança no manuseio e na certificação dos equipamentos. Utilize apenas produtos adequados e siga rigorosamente as orientações de uso. Tentar economizar ou tirar vantagem pode resultar em sérios prejuízos pessoais e materiais. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava-Louças. Gimo, qualidade comprovada. Panvel, você sempre bem. E Manlec, aproveite o Madrugadão Manlec. Acesse agora manlec.com.br e encontre preços ainda mais baixos pagando pelo boleto bancário. E é aqui que estamos, na Manlec, a primeira loja da Manlec. Assis Brasil 2332, rede de lojas tradicional da nossa terrinha, está completando 6 décadas neste mês de março. Nós vamos conversar com o diretor das lojas Manlec, o senhor Atílio Manzoli Júnior, e a jornalista Suzana Espíndola, que presta assessoria para a rede de lojas Manlec há mais de 15 anos. Manlec completando, então, 60 anos neste mês de março. E, como sempre, os consumidores devem estar ganhando com várias promoções, produtos diferentes, lançamentos. Vamos descobrir um pouco a respeito da origem da Manlec, voltar no tempo, nas origens. Como é que começou a rede de lojas Manlec? 60 anos atrás, direto do túnel do tempo, senhor Atílio. É verdade, a nossa rede, o nosso formato é a mais antiga funcionando, né? É uma rede que se caracterizou muito por uma dedicação pelo consumidor. A empresa começou como uma pequena fábrica de móveis no Bonfim. Meu pai, a família é de origem italiana e tal, mas o pessoal veio para a região de Caxias ali e depois veio aqui para o Bonfim. Então ele se instalou ele nasceu ali e fez a primeira fábrica no Bonfim. E depois abastecia o comércio de móveis no Bonfim, que sempre foi muito forte, né? E na sequência, assim, nos anos 60, ele acabou trazendo a fábrica para Assis Brasil. A Assis Brasil que não tinha muita coisa aqui, né? Tinha a Vale, era o caminho de ir para a praia, essas coisas, né? Não era nada a ver com a Assis Brasil de hoje. E a fábrica começou a funcionar aqui na Assis Brasil. E depois disso, a gente vai contando aí a pouco a história. Uma rede de nomes, de tradição. 6 décadas, que começou com uma loja e hoje tem quase 50 lojas espalhadas pelo estado. É interessante, quando eu me detive a estudar e a pesquisar um pouco dessa história, eu conversei muito com o senhor Atílio, pai, e ele me contou uma coisa que eu sempre tive assim em mente. Ele começou na marcenaria. Então não é alguma coisa assim que ele teoricamente foi tratar de móveis. Não, ele conhecia a montagem, a serragem, a laqueação, os revestimentos, toda a forma como um móvel é feito. No momento em que ele passou a produzi-los e a comercializá-los, ele conseguiu ter os dois lados da operação, ou seja, a produção
e os desafios de ser varejista, industrial e varejista. E mais do que isso, ele à noite, quando menino ainda, estudava contabilidade, de maneira que ele tinha gestão na mão. Eu acho que esse é um dos segredos, quando a gente fala tanto em empreendedorismo para os jovens, este conhecer a operação como um todo e não apenas nas suas partes. Me parece essa uma lição de modernidade, de abnegação que a Mannlech nos traz nesses 60 anos. Então é o legítimo caso de uma marca que começou pequena, começou com uma unidade e foi se expandindo, chegando a ser o que é hoje, nos dias de hoje. É verdade, dessa fábrica surgiu um ponto de venda de demonstração, antigamente não se usava a palavra showroom, né, dos móveis fabricados pela própria fábrica. E dali foi abrindo espaço, né, para uma ampliação da linha de móveis. E também com o boom que houve com o eletrodoméstico nos anos 60, a Mannlech começou a vender fogão, refrigerador, as TVs que começaram a ficar muito difundidas nos anos 60, começou a vender bastante TVs, aí foi pegando tudo que é gerações, aí, e foi, em termos de produto, né, e chegou na linha de hoje, né, que entrou informática também, entrou, em algum momento também entrou a parte de bicicletas, que a Mannlech vende muito, né. E assim iniciou a história, então, da Mannlech como loja, né? Uma empresa familiar. Começou com o seu pai, senhor Atílio. O senhor está dando continuidade à empresa. Tem mais parentes na empresa, na organização? Eu tenho 2 irmãs, né? E os 2 têm filhos, né? E os filhos mais velhos de cada um já estão trabalhando, estão indo muito bem e segue a cultura nossa, que é bem mais antiga do que a Mannlech, né? Então isso aí tem nos ajudado bastante para dar um rumo para a empresa. Suzana, você que está de fora assessorando essa grande empresa que é a Mannlech, né, que se tornou, que foi galgando em todos esses anos a posição que chegou hoje em dia. Está de fora, você olha de fora, como é que você vê a empresa familiar? É interessante, é diferente? Eu diria que meu olhar não é um olhar externo, meu olhar é um olhar misto. Eu não estou de dentro, mas eu também não estou de fora. É um olhar misto de quem participa, não das decisões estratégicas, que não me competem, nem eu teria habilidade para tanto, mas eu participo de uma série de decisões e de momentos, especialmente na área de comunicação e relações públicas da empresa. Eu vejo que a empresa familiar, ela tem os seus desafios e os seus benefícios, digamos assim. E um dos desafios é manter essa distância e esta proximidade num equilíbrio que é tênue, mas absolutamente desejável. Então, entre a relação familiar, a relação que se estabelece no almoço de domingo e a relação que se estabelece na reunião de segunda-feira. São 2 momentos e são 2 instâncias a serem preservadas. Eu vejo que entre a família Manzolli, eles conseguem com muita habilidade equilibrar esta relação que é complexa por natureza. A gente, por tudo que lê, sabe que não é fácil, mas eu vejo que eles conseguem manter com a ênfase e a prioridade na seleção do que é melhor para a empresa. E como é que o senhor começou a trabalhar com seu pai? Quando foi? Como é que surgiu a oportunidade? Ele lhe convidou? O senhor se ofereceu? Já estava ali no ambiente da família, então já cresceu trabalhando junto com ele? Como é que foi? Eu, no tempo de colégio e tal, fiz profissionalização na área de publicidade, propaganda, e fui para essa área. Muito embora o meu objetivo era um dia entrar para a Mannlech. Então eu trabalhei 7 anos antes da Mannlech como publicitário, né? E a Mannlech iniciou com 2 sócios, né, o Atílio Manzolli e o Felipe Lechman. E depois, quando o sócio do meu pai se aposentou, ele é um pouco mais velho que o meu pai, então ele saiu primeiro, foi aí que eu entrei para a empresa, até para começar a ajudar a empresa que era tocada antes pelos 2, né? E isso aí foi em 1983. Então já estou há bastante tempo aqui, dá para você dizer que vai fazer 30 anos agora esse ano, é metade da Mannlech, né? A minha vida profissional tem 7 anos a mais do que isso, né?
Mas aqui internamente na Manlec eu participei de todo esse crescimento, ajudei na modernização, tudo, né? Toda empresa sempre tem um dono. Se ela tem um dono, se ele tiver família, existe sempre família por trás, mas a Manlec sempre foi muito profissionalizada, né? Então nós temos uma diretoria contratada, todos os gerentes são contratados, o pessoal da família realmente são muito poucos que trabalham da empresa, né? E a gestão ela é feita em conjunto, assim como a Suzana falou, todos os assuntos que se referem à comunicação tanto propaganda como publicidade ou qualquer outro que envolva qualquer meio de comunicação, não importa se é por comerciais ou não. A Suzana faz parte desse grupo e toda terça-feira ela está aqui ajudando a achar soluções. E quais são os prós e contras de trabalhar com a família? Isso nós temos em comum, senhor Atílio, porque eu trabalho com meu pai. Nós também, o Consumidor RS também é uma empresa familiar. Então eu sei bem como é que é, os prós e os contras. Tem muito mais prós, não é mesmo? Eu acho que sim, por exemplo, a família enxerga muito mais o manter a empresa bem, o manter forte, trabalhar a um prazo muito mais longo, né, do que o executivo. Né? Até por uma questão lógica, né? Ele enxerga, assim, eu tenho 30 anos, você deve pensar, eu quero ficar aqui com essa empresa até os 90, os próximos 60 anos tu está trabalhando. Quem é executivo não tem essa visão, mas tem uma visão a médio e curto prazo diferente. Eu acho que o ideal é essa montagem entre os dois, né? Isso não quer dizer que todo o familiar enxergue longe, todo executivo enxergue de prazo médio. Isso não quer dizer. Mas eu acho que é uma combinação de perfis aí que dão a garantia de que a empresa possa estar presente aí por séculos, né? Suzana, você sente esse clima de amor familiar na organização da Manlec, na rede de lojas Manlec? Como que isso influencia? Eu sinto esse clima familiar, não apenas entre os membros sanguíneos da família. Eu acho que isso é muito importante. Eu sinto esse clima familiar quando eu converso com o gerente de cada uma das lojas, quando eu converso com subgerentes, quando eu converso com o pessoal do departamento de compras. Eu sinto, fora do meio familiar, inclusive, esta coisa assim de pegar junto e de tocar para frente. Quando a gente faz as promoções de grande impacto, tipo Liquida Manlec, no verão, que coincide com o Liquida Porto Alegre, essa posição de destaque que a gente consegue, ela não é construída pelo Atílio, ela não é construída pela agência, ela não é construída por mim. Ela é construída por um conjunto de todo mundo que opera a empresa, porque senão ela não aconteceria. E esse conjunto tem que estar em sintonia e de mão dada com o consumidor. E ou a relação é verdadeira ou ela também não se estabelece. Não existe vamos agora agir de maneira A, B ou C. É uma coisa que é intuitiva, ela é onipresente e ela pauta as ações. Senão ela se torna falsa e ela não se transmite como ela deve ser, e ela não se executa, ela não se realiza se não houver esse cunho de verdade por trás dela. Esse amor está presente e ele se expressa e ele é transparente. E a expansão da rede? Começou com uma unidade no Bonfim, a fábrica de móveis, depois a loja aqui na Assis Brasil. Hoje já temos quase 50 lojas espalhadas pelo estado. Como é que foi galgar essa expansão, criando loja por loja, a necessidade de abrir mais lojas, de atender mais consumidores? Isso aqui, abrir loja é fácil, difícil é tu abrir loja que agrade o consumidor, né? Então o nosso foco sempre é, sempre que possível, ver se a loja vai agregar alguma coisa. Então, uma comunidade que já está muito saturada, para agregar é difícil. Então nós estamos nas principais cidades do estado, né? Ainda tem espaço para crescimento, sem dúvida, mas a gente procura fazer um trabalho muito na preservação da entrada daquele ponto. A gente entra para ficar. Então, da primeira loja aqui na Assis Brasil para uma segunda loja foi rápido, e depois terceira, enfim. E em alguns momentos da história, desde os anos 60 até agora, onde abriu a primeira loja, né, que já tinha aquela bagagem da fábrica, né,
Em alguns momentos a gente abriu mais lojas, depois dá uma parada, depois porque tu abre 4, 5 lojas, tem que assimilar isso aí. Aí tu tem que assimilar bem a loja, é importante que o cliente seja bem tratado, enfim. Aí depois é um novo passo. Tem também outros fatores que influenciam a economia, quando ela dá uma encolhida, aí tem que dar uma segurada e tal. Então digamos que nesses 60 anos a gente procurou respeitar assim a vontade do consumidor e a necessidade do consumidor de ter uma loja e também a parte econômica, macroeconômica do país, né? Exatamente isso, a necessidade do consumidor de ter uma loja. Então vocês fazem uma espécie de estudo geográfico, onde é que podem haver outros pontos que seja necessário ter uma loja Manlec ali? Exatamente, tem pontos que a gente entra e nunca teve loja. Tem vários pontos que a gente já fez isso, né? Então a gente descobre um lugar ou outro, né, que tem potencial. Então, ou então já se entra num lugar que já está mais tomado, principalmente em cidades onde, como a nossa rede é daqui de Porto Alegre, e a Grande Porto Alegre foi o primeiro trabalho que se fez, então ficou mais fácil, porque a gente sempre é o primeiro. Das lojas que estão, possivelmente a grande maioria de onde a gente está, se considerar Porto Alegre e as outras lojas de interior, aí a Manlec é pioneira, né? Então isso acabou nos ajudando, que meio que desbravou aí. Mas respeitando essa possibilidade de crescimento, nós também entramos no litoral, né? Já faz muitos anos, e cidades muito importantes, a gente tem várias lojas, né? E também cidades como Santa Maria é muito forte para nós, Pelotas, Rio Grande, assim vai. Tem localidades que a Manlec entrou há menos tempo. Ijuí, Cruz Alta, Passo Fundo, isso nós estamos há menos tempo. A própria Caxias do Sul, a Manlec não faz muito tempo que está lá, embora a gente seja de origem italiana, tudo, né? A gente demorou um pouco para entrar, que de uma forma geral, o consumidor aqui, gaúcho, ele é muito criterioso. Então é difícil de entrar bem, o pessoal perceber o diferencial, enfim. Então as cidades onde o consumidor assim tem características mais criteriosas, que a gente sabe de respeito, a gente sabe como é que é o gaúcho, né? A gente sabe como é que ele funciona. Aí a gente já entra já mais adaptado dentro da região. Tem uma forma que é universal em termos de Rio Grande do Sul, de tendência de consumo ou forma de agir, mas as micro-regiões vão mudando também, então a gente vai adaptando. É verdade, e a cada nova loja aberta está lá o jornalismo da Manlec para mostrar para os consumidores, para mostrar, né, para as pessoas que estão acompanhando o crescimento da Manlec, como é que é essa nova loja, um novo desafio sempre, não é mesmo, Suzana? O marketing nos mostra que o mundo é essencialmente dinâmico. Hoje em dia, a palavra de ordem é a flexibilidade. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, e o que ontem era uma verdade cristalizada, hoje não necessariamente continua sendo. Então a gente tem que estar muito sensível e muito perceptivo a essas mudanças. Eu vou dar 2 exemplos básicos assim de como as coisas acontecem. A urbanização. Nós temos de repente uma cidade que tinha um potencial de determinado tamanho e de repente ela cresce, duplica e multiplica esse potencial. O exemplo disso é Rio Grande, com o polo naval que está se instalando lá. Uma série de demandas e de profissionais e de acréscimos populacionais fazem de Rio Grande, talvez na perspectiva do tempo, uma das cidades mais importantes do estado a curto e médio prazo. Um outro exemplo que me ocorre que se refere à mudança falei da mudança urbanística, agora me referi à mudança de comportamento. Hoje em dia, uma panela não é mais necessariamente vendida apenas a uma mulher, um conjunto de panelas. Claro. Por quê? Porque o homem descobriu na gastronomia e na cozinha um dos grandes hobbies dos dias de hoje. Então, nós hoje temos todo um arsenal de cozinha que não está mais necessariamente focado no público feminino. Isso é uma mudança bem-vinda dos tempos, e a gente tem que estar sensível a ela e saber como se comporta esse consumidor para ir ao encontro ou antecipatoriamente prever as suas necessidades e os seus prazeres. Porque eu acho que quando se fala em consumo, a gente fala muito em necessidades, e eu acho que a gente tem que focar também nos prazeres, nos deleites, nas vontades e nos sonhos. Essas propagandas
que dizem, olha, lançamento exclusivo para você, dona de casa. Isso não cola mais hoje em dia, não é mesmo, Suzana? Não, eu acho que a mulher tem a vocação ou a tradição de ser dona de casa, mas ela não é mais a dona exclusiva da casa. Quando nós vemos um homem empurrando o carrinho, ou buscando filho na creche, ou cozinhando, nós também vemos mulher participando do orçamento familiar. Então nós vemos mulheres em todos os segmentos de atividade. Esse compartilhamento muda decididamente o foco e a natureza do consumo. Quer dizer, não é mais a mulher que compra panela e o homem que compra computador ou automóvel. Acabou esta divisão estratégica e essa divisão tão rígida, porque os tempos não são mais estes. E o nome do jogo hoje em dia é a flexibilidade, a interatividade e uma grande permeabilidade nas relações sociais. E a filosofia de trabalho das redes de loja Manlec? Senhor Atílio, como é que os funcionários são tratados aqui dentro? Como é que é a filosofia que vocês impõem aqui dentro? Eu imagino que o clima familiar deve com certeza contagiar o corpo de funcionários da rede. A gente tem a família Manlec, na verdade é uma família, né? A gente procura, em primeiro lugar, respeitar as pessoas e o respeito volta, né? Quem respeita é respeitado. Então a gente procura atender o que as pessoas almejam, pensam em fazer, enfim. E felizmente tem tido muito sucesso nessa receita. Suzana, como é que são mais de 15 anos prestando assessoria de imprensa para a rede de lojas Manlec? Olha, eu me sinto muito orgulhosa desse dado, mas eu acho que o grande orgulho é de quem me contrata e sabe e valoriza o trabalho que é feito. Essa participação, essa consciência de comunicação, a rede sempre teve e sempre valorizou, tanto que a relação com a agência também é uma relação de longuíssimos anos, não saberia agora de precisar quantos, e a relação comigo é uma relação tão longa assim. Eu participo presencialmente nas grandes ações de marketing, tipo Liquida Manlec em fevereiro. Eu acompanho as filas, eu sempre digo que é uma oportunidade prazerosa de aprendizado, ao conviver com o consumidor, ao saber como ele se sente tratado, ao participar da compra, porque quem compra um fogão não está comprando fogão, está comprando o almoço de domingo junto à sua família. Quem compra uma televisão está comprando o prazer de ver o jogo, a novela, ou quem compra um sofá quer ter o prazer de se estarrar naquele sofá na sala da sua casa. Então, estes prazeres e viver isso ao lado do consumidor é um aprendizado riquíssimo, do qual eu sou muito grata. As lojas Manlec estão espalhadas pela capital, Grande Porto Alegre, Caxias do Sul, Litoral. Esqueci alguma coisa? Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Ijuí, Cruz Alta, Passo Fundo. Esse é mais ou menos onde tem loja Manlec. E os produtos são maravilhosos para quem quer montar uma casa inteira. Tem móveis, tem eletrodomésticos, eletroeletrônicos. E o que difere, além disso, não são simplesmente a variedade de produtos, as promoções que vocês oferecem para os clientes, é o atendimento. Vocês têm toda uma filosofia de atendimento ao consumidor diferenciada, certo? É claro. Nós temos em várias lojas nossas, só o consumidor consultar o nosso site, nós temos projetistas dentro da loja. Hoje os apartamentos, as casas estão cada vez menor. Então, como é que vai colocar móveis dentro de uma casa pequena? Então, é necessário acompanhamento de um profissional. E nós temos, grande parte das nossas lojas tem um projetista que faz um projeto para encaixar os móveis de acordo com a necessidade das pessoas e o espaço da casa ou apartamento. Isso tem sido um diferencial muito grande e a nossa venda em imóveis tem crescido muito de participação na nossa empresa. Suzana, e além desse atendimento diferenciado, personalizado para o consumidor, existem também as promoções. Vocês fazem promoções no Liquida Porto Alegre, ou Liquida Manlec, tem o Madrugadão, manlec.com.br, e aquelas promoções que vocês fazem maravilhosas, com descontos incríveis, que as pessoas chegam de madrugada para pegar fila. São promoções que já se tornaram tradicionais e existe uma coisa que é a confiança do consumidor. Ele sabe que se ele lê
um anúncio em que diz que o desconto é de 70%, ele sabe que ele vai encontrar efetivamente um desconto. Essa credibilidade é resultado de uma caminhada extensa. E uma outra coisa que me chama a atenção, às vezes o preço é o fator decisivo que leva à decisão de uma compra. Às vezes não é o preço. A questão que o Atílio ventilou há pouco do serviço e do atendimento são essenciais. Por quê? Porque estabelece uma relação de parceria. E o preço pode ser o fator fundamental, mas ele precisa se acoplar a outros fatores. E eu acho que isso é o que a Manlec busca com afinco e com dedicação e com muita dedicação, chegar a esse equilíbrio de preço, mais atendimento, mais uma série de outros atributos de compra. Tradição, atendimento diferenciado, carinho aos consumidores gaúchos. Essa é a rede de lojas Manlec, que completa 6 décadas neste mês de março. E nós, do Jornal do Consumidor, e todos os gaúchos, estamos desejando um feliz aniversário para a rede de lojas Manlec. Gostaria de agradecer vocês terem nos recebido aqui, o senhor Atílio Manzoli Júnior, que é diretor da rede de lojas Manlec, e a Suzana Espíndola, que é jornalista e presta assessoria aqui para a rede de lojas Manlec. Para finalizar, senhor Atílio, já se foi o primeiro trimestre de 2013. Daqui a pouco, abril, maio, Dia das Mães. Quais são as novidades que vêm por aí? Olha, o varejo tem que estar sempre puxando novidades, produtos novos, tentar preços que realmente que o consumidor perceba a diferença. Então, agora, para Dia das Mães, Dia das Mães é uma data muito importante para nós, né? Ela vende como data de calendário, né? Fora fevereiro, que a cidade inteira entra em liquidação. Depois do Natal, o Dia das Mães, onde a venda é maior, né? E nessa época também está chegando frio. Então, muita gente começa a pensar em máquina de lavar para não botar a mão na água fria, né? Máquina de secar, porque a roupa não seca direito. Começam a pensar em investir mais na sala, e entra móveis, entra eletrodoméstico, enfim. Então é uma época que as pessoas procuram ficar mais em casa para se proteger do frio, diferente da chegada da primavera e verão. Então, com isso vem uma venda, além da data de Dia das Mães, também um período que favorece a montagem da casa, digamos, que a pessoa vem sonhando e planejando. É isso aí, telespectador. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição do Jornal do Consumidor. E lembre-se, consumidorrs.com.br. Acesse lá, além de notícias que são sempre atualizadas, você consegue ver todos os nossos programas de TV aonde você estiver. Fora de Porto Alegre, fora do Brasil, qualquer lugar do mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Trabalho com compra de imóveis, sou um investidor. E é aí que entra a Guarida, me orientando, me abrindo as melhores oportunidades e garantia tudo que o investidor procura. Durante a faculdade de medicina, eu já sonhava com o meu consultório. Foi um projeto que a Guarida me ajudou a concretizar. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Oba! Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. Bem madura.
Economizar é comprar bem, pô. Seu combo é baratinho, mas não tem canais HD em todos os pacotes. A banda larga não entrega a velocidade contratada e o telefone fixo não fala ilimitado e nem liga grátis para celular. Ah, isso é mais passado que o jornal de ontem. Tá fazendo o que aí no passado? Mude para a GVT. Power Combo GVT, o melhor em TV por assinatura, banda larga e telefonia fixa. O que nas outras é luxo, na GVT é básico. Ligue 10325. GVT, você no futuro, hoje. Legal isso de comprar combustível pela internet, hein? Vem aqui, enche o tanque rapidinho, gasolina original aditivada. Ah, e o posto ajuda a natureza. Opa! E tem até um cartão carbono zero, hein? Quanta modernidade. Moderno, né? Ó, elogia lá teu chefe, hein? Elogio o chefe. Ô, chefe. Chora. Você tá lindão hoje, hein? Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Unimed Porto Alegre, 40 anos. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio pastelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura, meio tribunal. O Banricompras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banricompras você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banricompras, meio GNC, seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Panvel, você sempre bem.